Vamos lá, agora eu estou gravando. É, Vamos lá, pessoal. Se eu clicar em New, eu vou criar um novo estilo de cota, tá bom? Só que esse estilo, ele pode ser criado com base em um estilo existente, tá bom? Então, aqui, ó, no primeiro campo, eu tenho o nome da cota, tá bom? Ó, nome da cota. Eu posso modificar, então vou colocar aqui, ó, cota 1 para 50, tá bom? 1 para 50, só cota, né? Só tem cota 1 para 50. Que mais, pessoal? Eu vou selecionar qual vai ser o estilo que eu vou colocar como estilo padrão para eu iniciar a criação desse novo estilo de cota. Então, vou colocar aqui, ó, Standard, e eu vou ativar essa caixinha aqui, ó, que se chama Annotative, tá? Annotative. Por que ativar o anotativo, pessoal? Só para a gente lembrar, o que são elementos anotativos aqui no AutoCAD? São aqueles elementos que se adaptam automaticamente à escala que a gente está utilizando. Então, por exemplo, eu tenho uma cota, eu criei um estilo de cota, se eu fizer um desenho não para 50, eu consigo mudar para 1 para 50 e ele já se adaptar automaticamente ao tamanho do desenho que eu tô da impressão final que eu vou fazer, a escala de impressão, tá? Então, vou dar um continue, olha só. Ele vai abrir essa janelinha, eu vou dar um OK, vou fechar, e antes de eu começar a minha configuração, eu vou vir aqui nas escalas anotativas, olha só, nessa barrinha aqui, ó, eu tenho aqui a configuração das escalas anotativas, tá? Então, vou clicar aqui e vou mudar para 1 para 50, tá? Vou mudar para 1 para 50, olha só. Beleza, feito isso, ó, agora apareceu 1 para 50 aqui, eu vou começar a minha configuração baseada nessa escala, ok? Então, vou digitar dedinho de novo. Agora, eu vou clicar aqui no estilo 1 para 50, só que ao invés de eu clicar em New, eu vou clicar em Modificar. Então, vamos lá, cliquei em Modificar, tá? E agora eu vou começar a minha configuração. Primeira coisa que eu vou fazer é configurar as linhas. Quando a gente fala em linhas aqui nas cotas do AutoCAD, a gente vai estar separado nessa abinha linhas por dois conjuntos, olha só. Primeiro, dois conjuntos de informações, né? Desculpa. Primeiro, Dimension Lines e depois as Extension Lines. As Dimension Lines, pessoal, são as linhas de cota propriamente ditas, ou seja, aquela linha que o texto vai em cima dela. E as Extension Lines são aquelas linhas em que o desenho que conectam a cota ao desenho, tá? Então a gente pode configurar todas elas. Beleza? Por experiência própria, o que eu sei? Que partindo dessa configuração aqui, ó, essa configuração aqui do AutoCAD, ela já vem mais ou menos preparada na escala 1 para 50 para a gente fazer as cotas quando o desenho está feito em milímetros, tá bom? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou dividir tudo isso aqui por 1000. Vou acrescentar mais 2 zeros, tá bom? Mais 2 zeros antes das casas decimais. Então, olha só, o que eu estou configurando aqui? Ó? Primeiro, a distância baseline spacing. Baseline spacing. Eu não consigo me lembrar agora o que essa configuração aqui faz, mas eu vou colocar mais 2 zeros aqui que eu sei que vai dar certo. Olha só. Prof, não é a distância da linha para o texto? Não, essa distância da linha para o texto, ela está aqui na aba texto. Ó. É o offset from the inline. Ó. Coloquei mais 2 zeros. E vou partir para a próxima. Tá? Agora eu vou para a aba Symbols e Arrows. Vou colocar mais 2 zeros para todo mundo. Eu vou passar de maneira rápida, tá, pessoal? Porque eu já expliquei isso para vocês, né? Ó. Mais 2 zeros. Aqui no Center Mark, não. Vou para a aba texto. E olha só, né? Vai aparecer, conforme eu vou configurando, já vai aparecendo como que está a configuração aqui no meu previewzinho. Então, o que acontece, pessoal? Se a minha configuração estiver esquisita,
né, tiver alguma coisa que não tiver compatível, o preview vai ficar estranho. Olha só, tá estranho o preview agora, não tá? Por quê? Porque aqui no offset from Gene eu tirei um 0, ok? Então vou acrescentar um 0 novo aqui, ó. Aí ele fica certo, tá bom? Então a primeira coisa que eu vou fazer é configurar essas distâncias todas aí, tá? Agora olha só, vou para a aba Symbols e Arrows, tá, pessoal? Symbols e Arrows. O que são Symbols e Arrows? Symbols e Arrows são os elementos de fechamento da cota. Aqui ele está selecionado para a cota ser finalizada com setinhas, ok? Mas eu não quero finalizar com setinha. O que eu vou fazer então? Eu vou mudar aqui para dot small. Se você quiser usar o tracinho, você pode mudar para o tracinho, não tem problema. O tracinho, no caso aqui, vai ser o Architectural Tick. Então, eu mudei para dot small. E agora, a gente vai perceber uma coisa diferente. Se eu voltar lá para a aba Lines, olha só. Aqui onde estava escrito Extend Beyond Ticks, estava bloqueado. Eu não conseguia editar isso aqui antes. Por quê? Porque estava configurado para a finalização da cota ser feita com setinha, ok? Então, quando a cota está finalizada com setinha, essa opção aqui fica desabilitada pelo seguinte motivo. Essa configuração ela é referente ao quanto a linha de cota ultrapassa o limite da linha de extensão, tá bom? Então, quanto elas vão se cruzar, né? Aquele cruzamento que a gente tem entre a linha de cota e a linha de extensão. E quando a gente utiliza a setinha, essa linha de cota ela simplesmente não cruza a linha de extensão nunca, tá? Por isso que ele fica bloqueado. Beleza? Vou colocar a mesma distância aqui. Ó, beleza. Ok. Aqui eu tenho mais algumas configurações, o Extend Beyond Lines, é o quanto a linha de extensão vai ultrapassar o limite da linha de cota, ó, que é esse limite aqui. Offset from Origin, né? Desculpa meu inglês aí, tá, pessoal? Meu inglês não é dos melhores, mas vocês vão entender, né? É a distância que a linha de cota não, desculpa, a linha auxiliar vai ficar do desenho, tá bom? Então, olha só, se eu aumento, né, ela aumenta também. Se eu diminuir, se eu aumentar o 0, né, eu fico com uma linha de cota um pouco mais coerente. Vou fazer o seguinte, vou lá na aba texto e vou modificar também a posição do texto, tá? Ó, alinhamento do texto. Então, eu posso modificar aqui a posição do texto e a posição do texto também. Tá vendo que o meu texto está para ficar centralizado? Eu posso colocar ele acima da linha, eu posso colocar ele abaixo, no centro da linha, eu posso centralizar ele dessa forma aqui, tá bom? Eu posso mudar a direção da leitura, olha só, né? Deixa ele de ponta cabeça, mas eu não quero isso. Então eu deixo como estava. E aqui eu posso modificar o alinhamento do texto. Vocês estão vendo que quando a minha linha de cota está inclinada, o texto está ficando na horizontal, né? Mas isso não é legal, a gente não utiliza esse tipo de representação no desenho arquitetônico. Então o que eu vou fazer? Vou mudar aqui, ó, para o texto ficar alinhado com a linha de cota, tá bom? E aqui eu vou mudar o alinhamento vertical de centralizado para above. Ok, já está mais parecido com as cotas que a gente está acostumado, né? Essa configuração, pessoal, ela é meio empírica mesmo, tá? Pelo menos eu costumo fazer. Eu faço uma vez só e depois eu só vou reaproveitando o estilo, tá? Então isso aqui é para vocês configurarem a primeira vez, né? Depois vocês não vão precisar mais ficar configurando toda vez que for criar um arquivo novo. O que eu vou fazer? Eu vou dar um OK aqui, vou dar um set current e vou fazer um teste, ó. Vou criar uma cota qualquer aqui. A gente vê como é que tá, né? A gente vê se está muito grande. O que eu preciso modificar, ó. Até que não tá tão fora, né, pessoal? Olha só. Não tá, tipo assim, às vezes acontece de você configurar errado, quando você cota o negócio fica gigante, o texto fica enorme, a cota fica totalmente longe, fica longe do desenho, né? Então, agora sim, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer os ajustes finos, tá? Eu vou pegar e vou cotar a espessura da parede, porque a espessura da parede é uma referência boa para eu saber o tamanho que o texto tem que ficar. Porque como eu estou acostumado a imprimir na escala 1:50, eu já sei o quanto que o texto ocupa dentro desse espaço aqui da parede de 15, tá? Então, vou voltar lá para o dedinho. Ó, Modify. Agora eu vou fazer os ajustes finos. O que eu acho que não está legal aqui? Peraí, deixa eu cancelar só para tirar esse negócio da frente,
para eu poder enxergar o texto. Modify. O que eu acho que não está legal aqui que eu posso modificar na minha configuração? Ó. Primeiro, eu acho que a linha auxiliar ela está muito longe do ponto que eu iniciei a cota. Então, eu vou lá eu vou lá na aba Lines e vou diminuir um pouquinho ó, esse offset from no origin aqui, tá? Então, ele está 0.625, eu vou por 0.325 e vamos ver o que acontece. Dou um OK. Close. Ó, já diminuiu, tá? Então tem que dar OK e fechar para ele atualizar, tá, pessoal? Mas eu acho que ainda tá longe. Vou deixar um pouquinho mais perto. Modificar. Vou deixar com 0.225. OK. O que mais, gente? Eu acho que essa bolinha, ela tá muito pequenininha. Ela pode ser um pouco maior. Então, vou lá ó, na aba Symbols e Arrows. E aqui, ó, onde está escrito Arrow Size, é onde eu modifico o tamanho da bolinha. Então, da 0.0018, eu vou colocar 0.0025. Beleza. O que mais? Que está grande. Ou que está desproporcional. Talvez o quanto a linha de cota ultrapassa o limite da linha auxiliar, né? Pode ser. Vamos mexer. Vou lá na aba Lines de novo, só que agora eu vou mexer aqui no campo Dimension Lines. Ó. Vai ser o Extension Beyond the Ticks, né? Ó. Então tá 0.38, eu vou deixar ele com 0.25. Vamos ver o que acontece. Vou dar um OK, Close. Ó, já deu uma regulada, né, pessoal? Beleza, eu acho que agora essa cota aqui ela tá uma configuração aí legal. O que eu vou mudar agora? Eu vou mudar o tipo do texto, tá? Eu vou mudar a precisão. Vou mexer lá na aba onde tem as unidades. Então, vou voltar lá. Modify. Agora, eu vou na aba texto e vou mudar a fonte, tá bom? Então, aqui onde está escrito Test Style, ó, eu vou clicar nos 3 pontinhos e ele vai abrir essa nova janelinha. Aqui eu posso configurar o texto da cota, tá bom? No sentido da fonte que eu quero. Aqui está como Arial. Se você quiser deixar como Arial, pode deixar, mas eu costumo fazer isso o seguinte, ó. Eu procuro uma cor, uma fonte que chama Simplex. Simplex.sHx. Então, olha só, simplex.sHx. Beleza, não mexe em mais nada, só dá um close. Olha só, já modificou aqui para o simplex.sHx. E a cor do texto eu costumo deixar em amarelo. Então, eu posso deixar as linhas de cota em vermelho e o texto em amarelo. Mudei aqui e agora o meu texto vai sair em amarelo. Beleza, pessoal? Que mais que eu posso modificar aqui? Se eu achar, de repente, que o meu texto está muito longe da linha de cota, eu posso mudar aqui no offset from Line. Ó, tá com 0.009. Eu vou colocar 0.007, ficar um pouquinho mais perto. Beleza? Então, ó, vamos dar um OK aqui para a gente ver como é que ficou. Close. Ó. Então, modificou a minha fonte e ficou mais próxima do desenho, da linha de cota. Só que agora, o que eu quero fazer? Eu quero tirar esse monte de casa decimal aqui e eu quero também fazer com que o meu texto fique aqui dentro. Então, eu vou voltar lá. Agora, eu vou na aba Fit. E aqui na aba Fit, eu vou fazer a seguinte configuração. Onde está escrito Fit Options, no subconjunto aqui, Fit Options, eu vou mudar para essa posição aqui, ó. Always keep test between lines, né? Olha que inglês bonito, né? Mas assim, eu não sei falar inglês, mas eu sei o que isso aqui significa. Ele está dizendo o seguinte, sempre posicionar o texto entre as linhas auxiliares, tá bom? As extension lines, né? Que no caso aqui é o que a gente chama de linhas auxiliares. Ou seja, independente do tamanho do texto, ele vai forçar o texto para caber aqui dentro, tá?
Por que que o meu texto está aqui para fora? Porque o AutoCAD está entendendo que quando o texto for muito grande para caber entre as linhas de extensão, ele vai jogar esse texto aqui para fora e puxar essa linhazinha de extensão, tá? Eu, particularmente, prefiro que o meu texto fique sempre aqui dentro. Mas assim, se vocês preferirem que ele fique dessa forma, pode deixar essa primeira opção aqui no de vocês, tá? Isso aí ninguém vai perder nota por causa disso, né, gente? É configuração, né? O importante é a gente configurar e a cota ficar proporcional e com o tamanho do desenho e com a escala utilizada. Mas eu vou mudar aqui, ó. Mudei. Ó, vou dar um OK para vocês verem o que acontece. Olha só, tá vendo? Agora, independente do tamanho do texto, ele tá ficando aqui dentro. Daí você vai falar, mas professor, tá esquisito. Tá esquisito porque a gente está com esse monte de zero aqui, né? O que que eu vou fazer? Eu vou modificar minha configuração de maneira que ele vai suprimir esse monte de zero aqui. Então, eu vou suprimir o meu zero à esquerda e vou suprimir os meus zeros à direita também. Por que que eu vou fazer isso, pessoal? Porque 0.15 e 0.150 é a mesma coisa. E ponto 15 é a mesma coisa. Se uma pessoa vê alguém que está acostumado com a leitura de projeto, pegar uma minha planta e ver que está escrito ponto 15, ela vai entender que são 15 centímetros. Ela não precisa ver um zero ali antes, né? Já ouviu aquele ditado, né? Que zero à esquerda não vale nada. Realmente não vale nada, né? Aqui pra gente não, tá bom? Então eu vou modificar. Vou lá na aba texto, ou melhor, vou lá na aba Primary Units agora, para modificar as unidades, e vou fazer o seguinte. Aqui onde está escrito precisão, ó, precision, eu vou mudar a quantidade de casas decimais que eu tenho depois da vírgula. Eu estou com 4 casas, né? Eu não preciso de tudo isso no projeto arquitetônico. Vou deixar então só com 2 casas depois da vírgula, ok? Então, olha só, já mudou aqui, né? Antes tinha 4, agora tem 2 no preview. Aqui onde eu tenho escrito zero suppression, olha só, o que significa zero suppression? A supressão de zeros, né? Então, eu vou suprimir os zeros à esquerda, leading significa esquerda, né? De um lado ou de outro, né? Mas aqui no caso é esquerda ou à direita. E trailing, vou suprimir os zeros à direita. Olha o que vai acontecer. Close. Virou só ponto 15. Agora sim eu tenho a possibilidade de dar uma configuradinha mais fina no tamanho desse texto para que ele caiba aqui dentro do tamanho da parede. Agora vocês estão entendendo por que eu utilizei a espessura da parede como referência para configurar minha cota. Porque eu sei que se o texto estiver cabendo aqui dentro da cota que tem 15 centímetros de largura, eu sei que isso aqui vai ficar bom para leitura na escala 1 para 50, tá? Então, vou voltar lá, modificar. Agora eu vou na aba texto e vou diminuir um pouquinho aqui o tamanho do texto, ó. Nesse campo aqui, ó. Modifico o tamanho do texto, tá? Aqui ele está com 0.18, eu vou colocar com 0.13. Vamos ver o que acontece. Agora é teste, tá, pessoal? Tem que voltar lá. Acho que dá para aumentar um pouquinho. Modificar. Vou colocar ponto 0.14. Vamos ver o que acontece. Ó, eu acho que esse aqui, para quem está cotando em metro, porque daí quando a gente cota em metro ele tem o pontinho aqui, né? Eu acho que é um tamanho de texto que está adequado, tá bom? De repente eu posso aumentar um pouquinho a distância entre o texto e a linha de cota, né? Porque aqui ele ficou muito perto da bolinha. Então, vou lá na aba texto de novo, ó, offset from the inline. Vou aumentar para 0.08, aqui, aumentar um pouquinho. Tá bom. Aí também vocês podem ir fazendo essa configuração aí, esses ajustes finos, tá, pessoal? Mais uma coisa importante. Digamos que eu queira fazer essas cotas em centímetros e não em metro, tá? A gente está fazendo desenho em metro, né? Mas eu não quero que a minha cota saia em metro. Dá para fazer isso, professor? É possível, tá bom? Eu vou vir aqui na aba Primary Units, tá? No mesmo lugar que eu configurei a precisão e a supressão de zeros. E eu vou mexer aqui onde está escrito Scale Factor. O que é isso aqui? No caso,
das cotas, pessoal, scale factor significa o valor pelo qual eu vou multiplicar o tamanho original da minha cota para saber qual vai ser o valor que vai aparecer escrito na cota, tá bom? Ou seja, se eu estiver desenhando em metros e quiser que a minha cota saia em centímetro, qual que vai ser o meu scale factor? Ó, scale factor igual a 1, quer dizer que o valor que vai sair escrito aqui na cota vai ser o mesmo valor da medida da cota, a medida original da cota, no caso da espessura da parede, né? Mas, se eu colocar 2, por exemplo, ele vai dobrar esse valor, vai aparecer 30. Se eu quero, então, que apareça em centímetros, quantos centímetros eu preciso para dar 1 metro? 100, não é? Então, aqui o meu fator de escala vai ser 100. Ó. Então, eu coloco 100 aqui, ok, close. E a partir de agora, olha só, a minha cota está sendo dada em centímetro, tá bom? Vou fazer mais alguns ajustezinhos finos para isso aqui ficar mais legal. Deixa eu só fechar para puxar para o lado. Eu quero diminuir um pouquinho essa linha de extensão, a linha de extensão aqui, o quanto ela ultrapassa. Então, vou lá na aba Lines, ó. Vou diminuir aqui o Extend Beyond Inlines para 0.15, ou melhor, 0.14. E aqui no Extend Beyond Ticks do Dimension Lines, eu vou diminuir um pouquinho também. Vou deixar 0.14 também. Vamos ver o que acontece. Ó. Close. Aqui ele não mudou, pessoal, porque ela é a única cota, tá? E porque ela é muito estreita. Então ele está obrigando, o AutoCAD está obrigando ela a aumentar essa extensão aqui. Mas se eu fizer uma cota maior, ó, ela já vai vir com o tamanho atualizado. Ó. Essa linha aqui, ó, esse pedacinho de linha que ultrapassa, ele ficou do mesmo tamanho desse aqui, tá? Já veio o tamanho atualizado agora. Beleza? Pessoal, basicamente isso, né? Configuração de cota. Se você quiser cotar em centímetro, você deixa da forma como... Você deixa lá o Scale Factor com 100. Se você quiser voltar para metro, é só você mudar o Scale Factor para 1. Qual que é a vantagem de cotar em centímetro? Que aqui nas cotas de espessura de parede, você consegue aumentar um pouquinho o tamanho do texto, que mesmo assim ele vai caber dentro da linha de cota, né? Então, olha só, ele vai caber entre as linhas auxiliares, né? Melhor dizendo. Ó, posso aumentar esse texto aqui para 0,16. Olha só, né? Quando eu coto em centímetros, ok? E só para finalizar, para vocês entenderem, caso alguém ainda não tenha entendido aquele lance dos elementos anotativos, né? Olha só, eu configurei aqui para escala 1 para 50, não configurei? Mas e se eu disser que o meu desenho vai ser feito na 1 para 100? É só eu vir aqui e mudar para 1 para 100. Ó. Ele aumenta o tamanho do texto automaticamente. Só que é lógico, né? Ele aumentou tudo proporcional. Então eu teria que ir lá e dar mais uma configuradinha, porque senão ele fica com essas coisas sobrepostas. Mas, por exemplo, para 1 para 75. Ó. Aqui, se vocês forem aqui na lista das escalas anotativas, vocês vão perceber que não existe 1 para 75. Eu posso criar a escala 1 para 75, tá? Como que eu faço isso? Eu venho aqui, desço até lá embaixo e clico em Custom. Olha só. Cliquei em Custom. Vou lá na escala 1 para 50, só para eu ver como é que está a referência aqui. E olha só, na escala 1 para 50, eu tenho 1 Paper Unit para 50 Drawing Units, tá? Gravem isso aqui que vai ser importante agora para criar a escala 1 para 75. Eu clico em ADD para criar uma escala nova e vou colocar o nome dela de 1 para 75. Ó, 1 Paper Units para 75 Drawing Units, para ela virar a escala 1 para 75. Dou um OK. Dou um OK. E a partir de agora, a escala 1 para 75 está disponível aqui. Ó. Beleza? Por que, pessoal, que é importante eu configurar os meus textos e as minhas cotas, de maneira geral, os meus elementos aí anotativos, que a gente chama no AutoCAD, né? Que são os textos e as cotas, configurar eles adequadamente, de maneira adequada para cada escala. Por que isso é importante, pessoal? Porque quando a gente imprime um desenho lá no AutoCAD, se você imprimir esse desenho na escala 1 para 50 e você imprimir ele na escala 1 para 100, sem você multiplicar o tamanho desses textos, sem você modificar o tamanho desses textos, o que vai acontecer?
Se você foi lá e fez uma configuração que ficou boa para leitura na escala 1:50, e você vai imprimir na escala 1:100, qual que é a relação que a escala 1:50 tem com a escala 1:100? O desenho da escala 1:50, proporcionalmente, ele mede o dobro da escala 1:50. Ou melhor, o desenho da escala 1:50, ele mede o dobro do desenho da escala 1:100. Né? Então, consequentemente, se você vai imprimir um desenho na escala 1:100, para que na impressão os elementos anotativos saiam do mesmo tamanho que saíram na escala 1:50, você tem que fazer o quê? Você tem que dobrar o tamanho de tudo, ok? Se você quer que na escala 1:100 eles saiam, depois de impresso, exatamente no mesmo tamanho da escala 1:50. Então, por isso que é importante a gente configurar os textos anotativos para a escala adequada que a gente está trabalhando, tá? Se você não sabe, por exemplo, se você não está fazendo uma cota anotativa, que vai modificar automaticamente de acordo com a escala que você trabalha, ó, igual esse que a gente configurou. Você está fazendo uma cota simples, né? Ou você está criando um texto simples. Como que você faz para fazer essa conta e saber qual vai ser a altura do texto, por exemplo, qual vai ser o tamanho do texto na escala 1:75, sendo que você tem a base do tamanho que fica bom para a escala 1:50? Como é que eu faço para saber isso? Ó, então vamos lá no dedinho de novo. É bem simples, tá, pessoal? Basta fazer uma continha, ó. Então, ó, se eu sei que o meu texto com 0.016 fica bom para a escala 1:50, como que eu vou fazer? Qual que é a conta que eu tenho que fazer para descobrir qual que vai ser o tamanho de texto bom para a escala 1:75? Pensa assim, ó, dá 1:75 para 1:50. Eu vou aumentar ou eu vou diminuir o texto? A escala 1:75, ela é menor ou maior que a escala 1:50? Menor ou maior, gente? O que vocês acham? Responde aí no chat. Menor ou maior? Menor. Menor. Menor, né? Claro. Então, quanto maior o denominador da nossa continha, da fração e da escala, vai ser menor a escala. Então, isso quer dizer o quê? Que eu tenho que aumentar o tamanho do texto, ok? Então, eu vou dividir 75 por 50. Ó, vamos pegar a calculadora aqui. 75 dividido por 50, 1.5. Isso quer dizer que você tem que multiplicar o valor da altura do teu texto por 1,5 para que ele possa ficar bom para a escala 1:75. Tendo como base que você sabe que esse aqui é o tamanho bom para a escala 1:50. Tá? Então, olha só. 0.016, considerando que eu configurei aqui na escala 1:50, vezes 1.5. Se eu estivesse configurando o meu texto na escala notativa 1:50, 0.024 seria um tamanho de texto bom aí para a escala 1:75. Tá bom? Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Vamos tentar configurar a nossa cota? Última chamada, dúvidas? Professor, você está gravando essa parte das cotas? Tô. Ah, tá, não, só querendo saber daí. Deixa eu ver, vai ficar um vídeo gigante. Eu vou pausar ele agora aqui para não ficar maior do que ele já tá. Vou parar ele agora, na verdade.